O Corinthians, de fora do Parque São Jorge, é o maior clube do planeta. Já o Corinthians, do Parque São Jorge pra dentro, é minúsculo. É com essa frase que eu começo o vídeo de hoje, fazendo um resumo pra vocês de tudo que aconteceu ontem, na vergonha que foi ontem, na votação do impeachment do Augusto Melo. Salve Corinthians, beleza rapaziada? Thiagão do canal Sotimão. Estamos aqui para mais um Visão Alvinegra, onde não tem roteiro, onde a gente troca ideia como tem que ser e acaba desabafando aqui em relação a algumas coisas. Primeiramente, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pela audiência maravilhosa que a gente teve ontem. Todo mundo buscando a informação, todo mundo buscando saber o que estava acontecendo. Eu sempre bato na tecla aqui para vocês que é muito importante você, corintiano, que busca a informação, que busca saber o que está acontecendo dentro do clube, né? Extremamente importante. Então, parabéns para todos vocês. Tivemos uma audiência incrível no YouTube, tivemos uma audiência incrível no TikTok e graças a vocês, né? Vocês são feras demais, eu sempre vou dizer isso pra vocês. Galera, sentimento de tristeza, cara. Sentimento de tristeza, um sentimento de indignação. Eu acho que assim como eu, todo mundo ontem terminou cansado. Todo mundo terminou cansado depois do que aconteceu. Todo mundo terminou abatido, todo mundo terminou cabisbaixo, porque é uma discrepância tão grande, é uma falta de caráter tão grande. Você vê um time que tem quase 40 milhões de torcedores ser decidido o seu futuro por conta de 230 pessoas. 230 pessoas que ficam brigando pelo seu próprio ego. 230 pessoas que não escutam o companheiro do lado para tentar o bem, o real bem do seu time. Entendeu? É muito triste, cara. É muito triste e eu acredito que assim como eu, vocês também ficaram muito abalados, esgotados em relação ao que aconteceu ontem. Entrou pra história, tá? Entrou pra história, isso vai ficar marcado. Todos aqueles xingamentos, tudo que aconteceu ontem dentro do Parque São Jorge, né? Dentro do Parque São Jorge. Começando, né? Que é o que eu falo pra vocês. Atrás do celular todo mundo é o bichão, né? Atrás do celular todo mundo é o bichão, só que frente a frente, aí a coisa muda, a conversa muda, né? Ontem os líderes dos Gaviões foram lá falar com o Rubão, o Mário Gobi estava presente, o pessoal falou que o Andrei Sanz estava presente também, e eles ficaram atrás da polícia. Ficaram atrás da polícia, a polícia já foi tirando as lideranças de lá. Engraçado, né, que no Twitter, no X, no Instagram, todo mundo é o tal, fala da mãe de torcedor, fala de tudo que vem acontecendo, só que quando é frente a frente não consegue trocar uma ideia. Beleza, parabéns pra vocês, mostra a incompetência, a falta de caráter que vocês têm mesmo, não tem pulso pra porra nenhuma, né? Realidade é essa. E a primeira chamada foi 6 horas da tarde, a torcida do Corinthians foi chegando, 7 horas da noite era pra começar a votação, beleza? Era pra começar a votação. Só que os conselheiros do Corinthians, eles acharam que o Romeu Tuma Júnior, ele estava fazendo o rito lá da votação de uma maneira muito rápida, de uma maneira que não condizia com o que deveria ser feito. Então o pessoal começou a reclamar em relação a isso e a votação foi suspensa por 10 minutos, certo? Votação foi suspensa por 10 minutos. Aí, antes da votação começar, tinham a palavra o presidente do Conselho Deliberativo, senhor Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho de Ética e o presidente do Corinthians, Augusto Melo. E pelo que foi passado, até alguns membros de conselheiros que estavam lá dentro e acabaram falando pra mim na live, informando o pessoal, foi que o Romeu Tuma Júnior não deu voz pro Augusto Melo e pro seu pessoal poder se defender. Ele pegou, falou, a ética falou, e quando chegou a vez do Augusto Melo, ele não deixou o número de pessoas falar, o número de pessoas que era condizente quando o Romeu Tuma falou, e quando o pessoal tava falando, ele ainda interrompeu. Entendeu? Ele ainda interrompeu com um tom ameaçador, o pessoal falou, né? A identidade corintiana acabou falando que ele tava com um tom de tipo, vocês vão ver se vocês não aprovarem esse processo de impeachment. E aí começou a confusão, meu amigo. Começou a confusão, o pessoal falando que
Era injusto o que ele estava fazendo, que era uma certa forma ditatorial que ele estava fazendo. Começou a confusão e a gente pôde ver aquela cena maravilhosa, que vai ficar marcada na história da política do Corinthians, né? O Augusto Melo se exaltando, o Romeu Tuma se exaltando, pessoal cobrando o Rubão lá embaixo, o Rubão querendo bater de frente, xingamentos, empurrões, gritos, e a gente pôde assistir essa palhaçada que esses conselheiros do Corinthians fizeram ontem, tá? É impressionante o tanto que a gente fica abatido com um negócio desse e revoltado. E revoltado porque o que a torcida do Corinthians faz lá na hora do jogo, apoiando o seu time, que a torcida do Corinthians fez no ano passado, mano, é um absurdo o que esses caras fizeram, beleza? É um absurdo total o que esses caras fizeram. Aí a votação foi suspensa de novo. Foi suspensa de novo e foi definido que ia ter uma votação da votação. O pessoal pegou e fez uma votação para ver se ia ter a votação do processo do impeachment. Olha só que beleza. E a gente acompanhando aqui, ficamos aqui até a meia-noite procurando saber. E sim, foi aprovado para que tenha a votação do processo de impeachment. E tudo indica aí que vai ser na próxima semana, né? Na próxima semana vai ter essa votação. E teve conselheiro que não votou, e teve conselheiro que foi pra pizzaria, e teve conselheiro que o pessoal teve que ficar esperando ele voltar. Mano, que absurdo, cara. Nos meus 30 anos de vida como corintiano, eu nunca vi nada igual e acredito que vocês também nunca viram. É um absurdo o que aconteceu ontem lá dentro do Parque São Jorge e ainda tem data pra continuar, tá bom? E ainda tem data pra continuar. Eu continuo falando pra vocês, eu queria que tivesse acabado ontem mesmo. Se o Augusto fosse empichado ou não, que acabasse essa palhaçada logo. Você vê uma disputa de poder, uma disputa de ego, uma disputa de interesses entre eles que chega a dar nojo, que chega a dar vontade de vomitar, porque o que esses caras fizeram lá dentro ontem foi vergonhoso, rapaziada, foi vergonhoso, tá? Vergonhoso demais, cara. E agora, é o que eu disse, a gente vai ter uma semana de tensão, vai ter uma semana de questionamentos, uma semana de perguntas, uma semana de sem saber o que vai acontecer e vai ter que aguardar os bonitos aí poder resolver essa situação na próxima semana, né? Ou em fevereiro, não sei, porque agora tratando-se dessa situação política do Corinthians é cada vez pior o que tá acontecendo, né? É um absurdo, rapaziada. Falar pra vocês, ontem a gente fez a cobertura, fizemos mais de 6 horas, fizemos 6 horas de live, 2 lives ao mesmo tempo, foi muito interessante vocês terem acompanhado, muita gente acompanhou, várias coberturas bacanas pelo YouTube e no final eu acho que foi tudo igual. No final todo mundo saiu abatido, no final todo mundo saiu triste, no final todo mundo ficou cabisbaixo pela situação que o nosso time que a gente ama tanto, que é o Sport Clube Corinthians Paulista, se encontra internamente dentro da sua política. E cara, tem muita água pra rolar por baixo dessa ponte ainda. Podem ter certeza. Podem ter certeza que tem muita água pra rolar ainda. Eles não vão largar o osso. A disputa de interesse é imensa e eles vão fazer de tudo pra querer tumultuar a situação do nosso clube. Situação que a gente vê, né? A gente vê ainda. Eu ainda tenho essa esperança, que é uma situação muito promissora pra esse ano, que a gente finalmente possa ganhar um título depois de 6 anos. Que a gente finalmente, o torcedor corintiano merece, velho. O torcedor corintiano merece isso. E os caras não respeitam. Eles pensam apenas em si próprio e não pensam no Corinthians. Se você chegou até aqui, eu vou pedir muito pra você deixar o seu like. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou da noite de ontem, daquela palhaçada que aconteceu dentro do Parque São Jorge. E qualquer novidade eu trago pra vocês, porque você sabe, aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.